Olá pessoal, né? Espero que estejam todo mundo bem, né? E hoje a gente vai falar aí sobre o histórico da agricultura, né? Então a gente vai falar um pouco sobre as revoluções agrícolas, até chegar na questão da agricultura convencional. Na próxima aula, aí a gente vai falar um pouquinho sobre as agriculturas de base ecológica que vem por, né, a agricultura convencional. Então, a gente vai fazer esse breve histórico sobre a agricultura no mundo. Né? Então, esse assunto faz parte da nossa disciplina de Introdução à Agricultura Orgânica. Bem, a agricultura ela surge, né, do latim, é uma palavra que vem do latim, da junção do termo ager, quer dizer campo, do campo, território, com a palavra culture, que quer dizer cultivo, modo de cultivar o campo. Então, muitas vezes a agricultura a gente pensa que ela está restrita a cultivos vegetais, mas não, ela é um termo que pode ser utilizado também para a criação de animais. Então, muitas vezes a agricultura ela está associada com a pecuária, né, a agropecuária. Em relação à origem da agricultura, né, acredita-se que tenha surgido quando o homem passou de nômade, né, em que sua alimentação era baseada na caça, na pesca, na coleta, para se tornar sedentário. Então, isso data de 10 mil anos antes de Cristo, aí no período neolítico, né, o período em que o homem passa a fazer pedra polida, inicia-se o cultivo, né, a domesticação de algumas espécies vegetais e animais. Né? Então, ele passa a se tornar sedentário. E os registros históricos apontam que a agricultura surgiu mais ou menos na mesma época em diferentes partes do mundo. Na Ásia, na América, na África, na Europa, né, em diferentes continentes. E os registros também apontam que não existia um contato entre estas populações. Então, isso evidencia um estágio da história da humanidade, né? Quando o homem passa de nômade para sedentário a partir dessa domesticação, o início, né, rudimentar da domesticação de algumas espécies vegetais. No passado, a agricultura foi considerada como uma arte, um ofício, trabalho. Né? Hoje ela é uma ciência, né? Pois se torna cada vez menos empírica e ao mesmo tempo mais eficiente. Então ela deixa de ser algo que é feito em um experimento casual, na observação, para se tornar algo testado, algo validado a partir, né, de princípios estatísticos, para poder dizer se uma tecnologia é realmente válida ou não. Isso tudo é desenvolvido nas universidades, nas escolas, né, como o Instituto Federal, e em centros de pesquisa, campos experimentais, empresas agrícolas também fazem bastante pesquisa para a agricultura se tornar cada vez mais tecnificada e eficiente. Né? O desenvolvimento da agricultura ela se baseou nisso, na domesticação de espécies vegetais e animais, sendo que o avanço da agricultura, via de regra, estava acompanhado da degradação, do desmatamento, para poder explorar o solo com culturas agrícolas. E muitas vezes ocasionava impactos ambientais, como por exemplo, podemos citar a Mesopotâmia, com a salinização de terras irrigadas, e na Grécia clássica a destruição das florestas e degradação dos campos de cultivo devido ao seu uso intensivo. Então, quando a gente destrói a floresta amazônica, por exemplo, aquele solo ele tem uma fertilidade altíssima durante o próximo cultivo, né? O cultivo posterior. Porém, com o cultivo intensivo da área, principalmente com pastagem e com culturas agrícolas sem ser em rotação, é um solo que se empobrece facilmente. Em diversas ocasiões, por exemplo, no final da Idade Média, lá pelo século XV, né, houve crises sociais pela baixa produção de alimentos, né, que pode
que foi ocasionada por secas, ataque de pragas, doenças, empobrecimento do solo, entre outros fatores, né? Guerras, etc. É, que isso aumentava a competição, né? Por área, e muitas vezes essas guerras estavam associadas também à busca de terras melhores para poderem serem feitos novos plantios, né, e produzir alimento para a população de um determinado reino. Né? Por outro lado, tais adversidades fizeram com que o homem do campo acumulasse muito conhecimento em relação a técnicas de preparo do solo, como o surgimento de arados, mas a gente pode ver aí na ilustração ao lado o preparo do solo a partir da tração animal, né? A questão da fertilização do solo com adubos orgânicos, seleção de espécies e variedades de hortaliças, culturas graníferas, entre outras. E tais avanços eles passam a ser registrados na história como revoluções agrícolas. A primeira revolução agrícola ela ocorre após o século XV, né, entre o século XVI e o século XIX. E tem como característica o quê? A redução do problema da escassez de alimentos, uma vez que possibilitou uma maior escala de produção e aproximou a produção vegetal da produção agropecuária, né, da produção pecuária, desculpa. O principal alicerce da primeira revolução agrícola foi a rotação de culturas, em que você poderia associar uma determinada área, um determinado ano agrícola, a produção de grãos, no outro a produção de pastagem, né? Então, essa rotação de culturas, ano a ano, você poder utilizar culturas diferentes, fez com que o solo permanecesse com a maior fertilidade, permitiu uma maior lotação de animais. Quando a gente fala lotação, é o número de animais por área, principalmente quando passou-se a se utilizar leguminosas, né? Leguminosas, a gente vai ver aí nas disciplinas de solo, por exemplo, que as plantas leguminosas elas são bastante indicadas para adubação verde, pois elas são capazes de fixar nitrogênio da atmosfera no solo, a partir, né, das bactérias do gênero Rhizobia. Então, isso aí a gente vai discutir ao longo do curso. Então, são plantas que acumulam em suas folhas uma grande quantidade de nitrogênio, de proteína e, consequentemente, possibilitando uma maior produção de carne, uma maior produção de proteína animal. Aumento da fertilidade do solo, como a gente comentou, aumento da diversidade de culturas numa mesma propriedade, uma vez que cada gleba, cada parte de terra era cultivada com culturas diferentes, intensificação do uso do solo e abandono do sistema de pousio. Quando a gente fala de pousio, é a gente manter aquela terra que não está produzindo bem, parada, com um crescimento espontâneo de plantas nativas por alguns anos, para depois a gente voltar a realizar um desmatamento e voltar a produzir novamente. É como se a gente desse um repouso a uma determinada terra que foi trabalhada de maneira contínua. Então, deixou-se o sistema de pousio mais de lado para se trabalhar com a rotação de culturas. Então, quando se associou criação de animais com a produção de plantas, buscava-se a obtenção de produtos de origem animal para o alto consumo, né? Ali do reino, ou de um determinado sistema feudal, né? A organização da sociedade nessas épocas. E a depender da região, lógico, do planeta. Força de tração animal, né? Então, era necessário para poder se cultivar uma área maior, produção de esterco para se realizar a adubação. E quais eram as dificuldades? A insuficiência de adubos orgânicos, então mesmo tendo uma certa criação de animal, para atender a demanda das culturas, para poder elas obterem uma maior produtividade, a quantidade de adubo orgânico não era suficiente, o tempo e mão de obra necessários, no caso, para poder realizar essa adubação, né, era bastante grande, e a ocupação de parte das terras com a criação desses animais, deixando de se produzir os produtos vegetais. E no início do século XIX, né, nós temos uma transição aí entre a primeira revolução e a segunda revolução agrícola.
A segunda revolução agrícola, ela está mais associada com o uso de adubação mineral, adubação sintética, né? E um dos primeiros pesquisadores a constatarem essas informações foi Liebig. Então, em 1840, esse pesquisador, ele publicou suas pesquisas em que constatou que a nutrição mineral das plantas se dá por substâncias químicas. Então ele não gostava de matéria orgânica, achava que a baixa solubilidade dessa matéria orgânica ou do humus era tido como uma evidência de sua inutilidade para a nutrição vegetal e que a utilização de substâncias minerais, né, sintéticas produzidas pela indústria promoveria um aumento mais rápido, um aumento maior, um incremento de rendimento melhor às culturas. Então ele formulou a tese de que a produção agrícola seria proporcional à quantidade de substâncias químicas adicionadas ao solo. Então, na faculdade de agronomia, na disciplina de fertilidade do solo, né, então a gente estuda um pouco sobre essa teoria, sobre essa lei do mínimo. Por exemplo, aqui a gente tem um potássio limitando a máxima produção de uma cultura. Então, de acordo com a lei do mínimo proposta por Liebig, ele diz que o nutriente que estiver em menor quantidade no solo, ele vai limitar a produção de uma determinada cultura. Então, é interessante que haja um equilíbrio entre esses nutrientes para que a cultura possa obter um maior rendimento, uma maior produtividade, como queiram falar. Quais foram as consequências da segunda revolução agrícola? O impulso ao setor produtivo, setor industrial, né, no caso, produção de fertilizantes. O setor agrícola também cresceu muito, porque se iniciou também o surgimento de máquinas a vapor para poder realizar o preparo do solo. Veja que ela vai aí do século XVI ao século... ela vai aí do século XIX, né? Então, ela vai aí do 1800 até o início, até os primeiros 50 anos do século 1900. Então, ela pega essa revolução industrial bastante forte, né? Os agricultores foram abandonando as criações e a rotação de culturas com leguminosas, né, que eram sistemas mais complexos por utilizar mais de uma cultura e utilizar a criação animal, para utilizar sistemas mais simplificados e baseados no cultivo de apenas uma cultura, né, da monocultura. Né? Então, isso surge aí no final do século XIX e início do século XX. Quais foram as consequências para os agricultores? Os adubos sintéticos, eles são ainda, né, de uma maior facilidade de aplicação. A indústria de fertilizantes, por sua vez, ela fez propaganda contrária ao uso dos adubos orgânicos, né, dizendo que, de acordo com a teoria de Liebig, eles eram inadequados. E divulgavam com toda certeza que havia um aumento na fertilidade do solo com o uso desses adubos minerais, maior produtividade, diminuição do trabalho e que, para atender toda essa nova revolução tecnológica, a monocultura era a forma de cultivo mais adequada. Desdobramentos para a indústria. Então, foi um boom muito grande no desenvolvimento de máquinas e equipamentos para desmatamento, preparo de solo, principalmente nos países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, a Inglaterra, né, em que a Revolução Industrial impulsionava esse tipo de produção, a França, né, melhoramento genético de espécies vegetais, então a produção de variedades melhoradas foi intensificada, e aí com as guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né, que está dentro do período da Segunda Revolução Agrícola, substâncias químicas que foram produzidas com fins bélicos, com fins de guerra, passaram a ser empregadas também na agricultura. Né? Então, passou-se a se observar que essas substâncias poderiam fazer o controle químico de pragas e doenças também. E aí, a partir dos anos 60 e 70, né, até os dias atuais, nós temos a Revolução Agrícola, ou, como ela foi conhecida, a Revolução Verde. A Revolução Verde ela é fundamentada na melhoria da produtividade agrícola, né?
e ela é baseada em um pacote tecnológico. Se fala muito em pacote tecnológico. Esse pacote é baseado em sementes melhoradas, uso de fertilizantes minerais, utilização de agrotóxicos, seja para controle de plantas daninhas, controle de pragas, doenças. Quando a gente fala doença, a gente está falando de bactérias, fungos, principalmente esses dois tipos, né? Bactérias e fungos. Mas a gente tem aí outros seres, por exemplo, como os nematóides, né? Que também a gente precisa, os ácaros. Então a gente precisa também, a gente vai ter essa oportunidade, vocês vão ter a disciplina de fitossanidade para poder discutir um pouco mais sobre isso. A motomecanização, como já foi falado, e a irrigação, né? Desenvolvimento de tecnologia da irrigação. Monocultura continua sendo, né, da segunda para a terceira, continua sendo incentivada, maior dependência de recursos externos à propriedade, principalmente os fertilizantes, sementes, e controle, a gente vai ter um controle e modificação de processos biológicos, né? Tudo que está ocorrendo num ambiente em que só tem uma única cultura vai alterar o meio ambiente. Se a gente usa um fertilizante em excesso, a gente pode estar causando uma contaminação do manancial hídrico. Então, a gente tem uma modificação grave em processo biológico da propriedade rural. Adaptação, né, de culturas de clima temperado aos diferentes ambientes. Então, produção, por exemplo, de milho, de ciclos super precoce ou de ciclo tardio. Isso não ocorreu só com milho, mas ocorreu com feijão, ocorreu com a soja, para poder adaptar a cultura a diferentes condições de cultivo em todo o Brasil, por exemplo. Uma das consequências, né, as consequências da Revolução Verde, nós temos o aumento da produção, mais que dobrou, e a disponibilidade de alimentos por habitante. Né? Sendo que a gente observa que o problema, às vezes, muitas das vezes não é o aumento da produção e disponibilidade, mas sim a irregularidade na distribuição desses alimentos. Né? Então, nós temos impactos sociais, como a desigualdade social, os mais ricos ficando mais ricos, os mais pobres ficando mais pobres, o desemprego no campo devido ao surgimento dessas máquinas que fazem o serviço de várias pessoas, e o êxodo rural, né? Que é a saída do homem do campo para as cidades, aumentando a quantidade de favelas, né? E diminuindo também a presença, né, dos agricultores no campo. E aí, aumento da violência devido à falta de oportunidades, entre outras consequências sociais. Também temos impactos ambientais até hoje, como a destruição do solo, destruição florestal. A gente vê aí, nos últimos anos, um aumento grande no desmatamento da Amazônia, no desmatamento da Caatinga, né? Perda da biodiversidade devido a esses impactos, seja pela aplicação excessiva de fertilizantes, de agrotóxicos, ou pelo próprio desmatamento em si, né, exacerbado, contaminação do solo, da água, dos animais silvestres, do homem e dos alimentos. Então, se a gente usa em excesso, a gente vai ter resíduo, né? E isso a gente muitas vezes vai se alimentar através dos alimentos, né? Aumento dos custos de produção. Então, se eu utilizo mais máquina, se eu utilizo mais insumo, eu aumento os custos de produção. Isso faz com que o produtor precise de mais área para poder aumentar seu lucro, né? Então, muitas vezes a Revolução Verde está associada ao quê? A monocultura em grandes áreas, atendendo a grandes produtores rurais, né? Então, isso de maneira geral, gente. Tá? Tem pequenos produtores que também fazem uso da agricultura, do pacote tecnológico da Revolução Verde, né? Mas muitas vezes os custos de produção se tornam tão altos que aí ele acaba quebrando, né? E tendo que deixar o campo, por exemplo, e trabalhar na mão de obra de certas culturas, né? Então a gente tem aí teve a figura e ainda tem do boia fria, de sair do interior, do sertão nordestino, muitas vezes, para ir trabalhar em usinas de cana-de-açúcar no litoral dos seus estados, ou
no sul, sudeste ou no sudeste do país. Tá? Mas a gente não observa ao longo dos anos apenas agriculturas com maior dano ambiental. Né? A gente tem aí como exemplo o cultivo de arroz ao longo de 40 séculos nos mesmos terrenos, como vocês podem ver aí na imagem superior direita, né? Os quais mantêm recursos locais, os seus padrões de fertilidade, fazendo uso aí plantio em terraços, né? Curvas de nível. A gente vai falar um pouco sobre isso também ao longo do curso. E na Europa feudal, que a gente comentou, o sistema de rotação de culturas permitia a manutenção dos níveis de fertilidade do solo por um longo tempo. Quais são as consequências dessa segunda e terceira revolução agrícola? Só para a gente entender melhor. Mecanização intensa e redução do emprego de mão de obra devido ao uso dessas máquinas cada vez mais específicas para as práticas culturais, uso intensivo de produtos químicos, fertilizantes e biocidas, fungicidas, herbicidas, e outros, e o regime da monocultura, né? Como a gente pode ver aí abaixo, as fotos, cultivo de grandes áreas de cana-de-açúcar, cultivo de grandes áreas de soja, em que a mecanização se torna fundamental para tornar viável o cultivo em grandes áreas. Né? Então, esse pacote resultante aí da segunda e terceira revolução agrícola é o que a gente chama de agricultura convencional. Quais são os objetivos explícitos da agricultura convencional? Obter rendimentos máximos das culturas, aumentar a disponibilidade de alimentos para evitar o espectro da fome. Aí eu deixo uma interrogaçãozinha aí para a gente. Será que o problema é o aumento da disponibilidade ou é como é que eu posso dizer? A desigualdade na distribuição desses alimentos? Objetivos implícitos seriam maximizar lucros, aumentar o fluxo de capital e a velocidade do capital investido e o retorno econômico. Né? Por outro lado, a gente vê que a agricultura convencional ela tem um impacto na balança comercial brasileira muito forte. Né? As commodities, né? Algodão, milho, soja, trigo, entre outras culturas, café, né? São culturas que têm uma produção imensa. A produção, ela no Brasil a porcentagem é muito maior via agricultura convencional do que a orgânica, e tudo isso tem um impacto positivo na balança comercial brasileira. Então, o Brasil arrecada mais capital para poder aplicar, por exemplo, em serviços públicos, né? Então, a gente precisa refletir bem sobre impactos positivos e impactos negativos e como obter um equilíbrio, né, na agricultura convencional. Então, efeitos principais: degradação ambiental, exclusão social, como a gente falou, concentração de terra, renda e poder na mão de poucas pessoas ou empresas, poluição alimentar, né, devido aos resíduos gerados, custos elevados de produção, erosão cultural, uma vez que passa a ser utilizar pacotes tecnológicos oriundos de outras regiões, aumento da fome, como eu comentei, devido à má distribuição dos alimentos, e redução da biodiversidade devido a toda essa degradação ambiental que a gente comentou, e o cultivo de apenas uma cultura em uma determinada área, né? E aí eu deixo para vocês, para a gente finalizar aqui a aula de hoje, essa frase aqui de Glisman. Glisman é um dos maiores pesquisadores, autores da área de agroecologia. Né? Então, há cerca de 20 anos atrás, ele disse que a agricultura moderna ou convencional ela é insustentável. Ela não pode continuar a produzir comida suficiente para a população global a longo prazo, porque deteriora as condições que a tornam possível. Então, será que a agroecologia é que vai favorecer a sustentabilidade, essa produção de alimentos ao longo dos próximos 50, 100 anos? Ou a gente vai ter que avançar para uma agricultura convencional cada vez mais sustentável, né, utilizando princípios da agroecologia em suas práticas? Então, é um dilema que eu deixo. Será que se a gente
reduzir o uso de agrotóxicos, reduzir o uso de fertilizantes e passar a utilizar mais adubos orgânicos ou controle biológico de pragas, a gente não consegue tornar a agricultura convencional mais sustentável, né? Eu acho que a gente precisa refletir ao longo do curso sobre esses assuntos, tá ok? Né? Novamente eu deixo aqui as referências para que vocês leiam, estudem e a gente possa tirar dúvida no encontro ao vivo. E novamente eu deixo meu contato, né? enio.souza@ifsertão, tracinho pe.edu.br, né? E a gente está disponível para tirar essas dúvidas. Bons estudos e até a próxima videoaula. Grande abraço para vocês.